Olá, alunos do 9º ano, vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane, estarei acompanhando a participação aí de professores, alunos no chat. Pode mandar aí a mensagem dos alunos, se responder certo, se responder o meio certo, não tem problema. Do jeito que os alunos falarem, pode mandar pra gente, mandar o nome dos alunos que a gente estará lendo aqui da aula. E vamos já à aula, porque eu sei que vocês estão ansiosos aí do outro lado da tela. E está aqui conosco diretamente dos estúdios do ensino médio. Quem poderia ser? Ele, professor Mauro. E aí, professor Mauro, diretamente dos estúdios do ensino médio é boa, viu? Ótimo. Então, gente, ó, fala sério. Falaram assim pra mim, professor, você vai falar com o 9º ano. Puxa, falar com o 9º ano, gente, que eu adoro. Vai falar de teatro, texto dramático. Falar de teatro, adoro, espetacular. E vamos falar, não é só de teatro. Vamos falar de William Shakespeare. Puxa vida, então, olha, não tinha como não vir. Gente, hoje começamos mais uma fase, falaremos na sequência didática 2, aula 3, Romeu e Julieta. Professora Tayana, falar de Romeu e Julieta. Gente, já estão aqui falando parabéns, Mauro, ó, os professores já estão aqui. Que ótimo. É um prazer estar de volta com vocês. Vamos lá, habilidades e objetivos, professora Tayana. Vamos lá, as habilidades e os objetivos da aula. Habilidade essencial. Analisar entre os textos literários e entre estas outras manifestações artísticas como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, as referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. O objetivo, ou os objetivos da aula, na verdade, compreender os efeitos de sentidos provocados pelos recursos utilizados para a composição do texto. Analisar a sequência dos diálogos nos textos teatrais. Então, vamos a essa aula aí que está interessante. Shakespeare, né? Falar de teatro e falar de Shakespeare. Gente, olha, em tempos eu comecei a lia bastante coisa. Eu gostava muito de ler texto teatral, porque no texto teatral as ações se desenrolam de maneira muito mais rápida e é uma leitura muito mais dinâmica. Então, eu recomendo grandemente que vocês leiam textos teatrais. E William Shakespeare, nossa, é simplesmente o melhor dramaturgo, segundo muita gente, o melhor escritor que o mundo já presenciou. E esse escritor escrevia quase que isso, além de peças, escrevia outros gêneros, né? Mas ele escrevia basicamente teatro. E o texto teatro é maravilhoso. Eu tenho que perguntar, professora Tayana, você já foi muito ao teatro? Gosta de teatro? Eu amo teatro, gosto muito. Eu vou dizer que eu vou muito, porque não é o tanto que eu gostaria de ir, né? Mas eu gosto muito de teatro. Eu amo teatro, fiz teatro um tempo e... Você fez teatro? Fiz teatro, nossa, foi Já apresentou peça? Foi, aconteceu, cometi essa imprudência, escrevia também. Eu gosto, nossa, essa imprudência, mas nossa, perto de Shakespeare, quem sou eu, né? Então, antes, o que faremos hoje? Ler um trecho de uma peça teatral, claro, Romeu e Julieta, e relembrar algumas figuras de linguagens, certo? É isso que faremos hoje. Então, é claro, o texto teatral é bacana e outra, o que ele é diferente? Porque o texto teatral ele tem que ter algumas marcações, né? Eu acho que já foi dito para vocês nessa sequência didática, né? Que tem que ter algumas marcações chamadas rubricas. As rubricas é o que está acontecendo na cena, quem entra, quem sai, qual sentimento tem que ser expresso pelo ator. Alguns dramaturgos, alguns escritores, eles colocam mais rubricas do que outros, né? O Shakespeare coloca num número bacana, dá para entender, mais ou menos, não tem que intuir tanta coisa. Entra, sai, feliz, triste. E uma coisa que eu lembrei, agora falando sobre Shakespeare, eu vi pouca peça de Shakespeare. Na verdade, eu só vi uma peça de Shakespeare no teatro até hoje, é um problema. Porque Shakespeare temos que ver e sempre, né? Shakespeare, o inglês, né? E no Brasil nós temos autores de teatro maravilhosos, Eu só assisti o filme Shakespeare Apaixonado. Puxa, e lá no Shakespeare Apaixonado... Mostra muito o teatro, né? Verdade, bastante. E o Shakespeare Apaixonado, hoje estou desde a outra aula travando as palavras. Shakespeare in Love, no original, é um filme que ele fala da composição da peça Romeu e Julieta, altamente recomendado. E para começar as atividades de hoje, uma pergunta muito bonita proposta pelo Shakespeare. Não, eu tenho que fazer essa pergunta para vocês. Respondam, participem no chat. O que faz uma rosa ser uma rosa? Pergunta linda. Que pergunta, hein? O que faz uma rosa ser uma rosa? O que faz uma rosa ser uma rosa? Vamos lá. 1 minuto e já voltamos.
E vamos lá, a participação dos nossos professores. Os professores também podem colocar o nome do aluno. Então, a resposta, aluno tal. E a gente fala direto o nome do aluno, tá? Mas, por enquanto, eu achei professor por aqui. Vamos lá. As características que somente uma rosa tem. A professora Lucy, a perfeição da rosa, a maciez das pétalas, a definição, as características e sensibilidade de quem a admira. É interessante, então, as pétalas, então, o que faz uma rosa ser uma rosa? Uma rosa, a rosa quando ela tem espinhos, quando ela tem aquela forma peculiar de pétalas, ó, na tela a gente pode ver, ó. Ai, achei uma aluna. Claro. A aluna Lívia, ela fala da aparência da rosa. A aparência da rosa, olha, na tela, por exemplo, agora, na tela, por favor, olha só, os espinhos da rosa, o formato peculiar de uma rosa, o cheiro, nós não podemos senti-lo, mas podemos intuir, né, o cheiro de uma rosa. Isso faz uma rosa ser uma rosa. E aí eu pergunto para vocês, ó, na tela aí, ó, se uma rosa mudasse de nome, deixaria de ser uma rosa? Volta para mim, por favor. Se uma rosa deixasse de chamar-se rosa, se ao invés de chamar rosa de rosa, chamasse por outro nome, ela deixaria de ser uma rosa? Ela mudaria o seu cheiro? Ela deixaria de ter espinhos? Se eu, em vez de chamá-la de rosa, chamasse de outra coisa? Então, pergunta bonita, professora, estão participando? Estão participando, tá chegando um monte de aluno aqui, eu não estou dando Ótimo, conta. maravilhoso. Mauro, a Maria Eduardo, se eu mudar, Guilherme, então, professora Tayana, responda para mim. Vamos lá. Responda para mim, responda os alunos através de você. Se eu mudo o nome de uma rosa, a rosa deixa de ser rosa? Não, em sua essência não, continua sendo a mesma coisa. Sim? Os alunos estão respondendo isso? Estão. Ou é você, professora, já está não, eu passei na frente aqui também, mas... Tá ótimo. Aí a professora Maria Luísa, ela falou que existe uma associação do nome à imagem. Exato, também tem existe, isso, né? Mas... Sim, mas se eu mudo Aluna Luana, não, pois as suas características permaneceriam. Vou colocar assim, se eu mudo o nome de uma rosa para Flafli, não sei, Esculectis, não sei, vou inventar um nome aqui. Pronto. Ela deixaria de ter espinhos, deixaria de ter o cheiro dela, deixaria de ser rosa. Então, o que é a essência de uma rosa não é o nome dela. Samara, não, pois o nome não muda as características. Exato, não muda a sua essência. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco, não perca. Romeu e Julieta, olha só. E, falar em Romeu e Julieta, o grande autor de Romeu e Julieta, William Shakespeare. Eu falei agora há pouco, William Shakespeare, ele é o maior escritor inglês de todos os tempos, um dos maiores do mundo. Mas, além disso, o que você sabe sobre William Shakespeare, além de dele ser um escritor espetacular? Um minutinho e já voltamos. Participe conosco. Vamos lá, escreveu grandes peças de teatros, fez peças teatrais. Ótimo. Deixa eu ver aqui quem mais. O aluno Fabrício, ele era dramaturgo. Exato. Ele escreveu maravilhosas peças. Tem uma frase dele, de um texto muito lindo que ele escreveu, que é uma frase que eu decorei que é assim: plante seu jardim e decore sua alma em vez de esperar que as pessoas tragam flores. Olha que lindo, vou repetir. Plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que as pessoas lhe tragam flores. É espetacular. A aluna Rosa, ela fala isso. aqui de uma frase famosa, to be or not to be. Ser ou não ser, eis a questão, to be or not to be, de uma peça chamada Hamlet. Nessa peça, gente, leiam, Hamlet é assim, simplesmente a melhor peça já escrita na história da humanidade. É a história de uma vingança. O rapaz chamado Hamlet, ele descobre que o pai dele não morreu de causas naturais, foi assassinado pelo tio, e o tio casou com a mãe dele, só que ele não sabe se é verdade, porque quem falou isso pra ele? O fantasma do pai. E aí ele tem dúvida, me vingo ou não me vingo? Agir ou não agir? To be or not to be? Ser ou não ser? Gente, espetacular. Aliás, Hamlet, Otelo,
Henrique VIII. Gente, Shakespeare é simplesmente maravilhoso. O aluno Vinícius fala, ele era poeta, ator e escritor. Acertou? Ator, exato. Ele tem um teatro na Inglaterra, que é o Globe, que foi construído na época do Shakespeare e está lá ainda. Está lá ainda. E as peças de Shakespeare são representadas ainda hoje. Algo espetacular, gente. Mas, gente... ele teve sucesso em vida. Ele teve sucesso em vida. Não foi aquele cara que um escritor que depois que morreu reconheceram. Não. Em vida ele era ator, ele tinha a companhia de teatro dele, escrevia peças, representava as peças dele. Por isso que a gente recomenda o filme, que é bem acessível, não um filme chato não. O Shakespeare Apaixonado. Nesse filme, você vê a composição, claro, ficcional do que seria a peça Romeu e Julieta. A aluna Luna fala exatamente isso, que fez a história de Romeu e Julieta. E por falar em Romeu e Julieta, agora sim, participe conosco. Qualquer coisa que vocês souberem, né? O que você sabe sobre Romeu e Julieta? 1 minuto e já voltamos. Sabe essa imagem que você viu agora? Volta na tela, por favor, rapidinho. Essa imagem que você está vendo aí, essa imagem é de uma sacada lá de Verona, a cidade onde se passa a história de Romeu e Julieta, é a sacada original. Tanto que, agora pode voltar para mim, o professor Ed vai estar aqui conosco amanhã, né? E ele disse, perguntem para ele, conversem com ele, por favor, que ele já esteve nessa sacada. Um negócio impressionante, ele já esteve aí. Então, a pergunta aqui é, professora Tayana, o que os alunos sabem sobre Romeu e Julieta? Então, eu vou ler uma anterior, posso? Claro, pode. Da professora Rosana, né? Que os alunos conhecem o Rei Leão, parafraseando o Hamlet. Ah, isso aí é uma história famosa, porque o que é o Hamlet, né? O Hamlet é a história de uma luta de poder, né? Você tem o príncipe, que ele tem direito ao trono, mas foi usurpado. E o Rei Leão é uma espécie de... Vou falar, há uma intertextualidade. Há um trabalho que, olha, se você pegar o Rei Leão, o filme, né? O Rei Leão da Disney, é como se fosse a história do Hamlet recontada, claro, com outras formas, outros personagens, mas aí tem uma estrutura ali que dá para seguir. Os alunos citaram bem bacana, é legal. Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Vamos lá, então, as respostas dos alunos O que eles sabem sobre o Romeu e Julieta? Que é uma história de muito romance, isso a Ana Luísa está respondendo. A Nicole fala assim que eles se apaixonam. A Vivian fala, não, ele fez grandes peças teatrais, acabou respondendo a questão anterior. O amor proibido, as famílias eram rivais. Isso. Deixa eu ver se eu acho mais alunos aqui. O Vinícius, Romeu e Julieta é uma tragédia escrita em 1591 e 1595. Olha, a data é importante. Obrigado, Vinícius, né? Obrigado pela data, que essa é a data, o período é do Shakespeare, né? Renascimento, né? É o escritor inglês do Renascimento. Bem legal isso. Posso ler da Samara aqui? Ela fala, eram 2 jovens que se amavam, mas o amor era proibido. Porque as famílias eram rivais, os Montecchios e os Capuletos. Isso. E mais, eles se apaixonavam e aí a história vai se desenvolvendo, eles acabam tendo um encontro em que... Não um encontro, o Romeu vai até a sacada, vocês viram na imagem, né? Até a beira da porta, da janela da Julieta, e ele começa a se declarar para ela. Ou seja, o Romeu está embaixo, na sacada, né? Que é a cena do balcão ou da sacada, e a Julieta ela aparece, e ele começa a sentir o cheiro dela, e ele começa a ouvir a fala dela,
e ele se aproxima dela e o amor dele só aumenta mais. E, para não ficar gratuito, temos esse trecho, um trechinho da cena da sacada, né, do ato 2, a cena 2, no caderno do aluno, tá certo? E faremos o quê? Tem no caderno do aluno e leremos uma das cenas mais famosas da peça Romeu e Julieta e de toda a obra de William Shakespeare. Gente, volta para mim aqui, por favor. É claro que existem várias peças do William Shakespeare, né? Romeu e Julieta é a mais famosa, tão famosa que tem um doce no Brasil. Ninguém falou isso no chat? É um doce, né? O Romeu é o queijo, a Julieta é a goiabada. Então, ou seja, virou no senso comum. Uma vez, eu lembro quando eu era criança, eu li uma história da Mônica, que era a Julieta, o Cebolinha e o Romeu. Ou seja, isso entrou para a cultura popular, assim como o ser ou não ser. Ou seja, Shakespeare, algumas frases que a gente fala no dia a dia foram compostas pelo Shakespeare, a gente nem imagina. Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Isso é do Shakespeare. E falaremos hoje de uma cena espetacular do Romeu e Julieta. A professora fará a Julieta, eu farei o Romeu. E é claro, se vocês tivessem o caderno do aluno aí, acompanhem na tela, por favor, que nós somos tímidos enquanto faremos a cena. É verdade. Você não nos verá. Vai ser ao vivo, quem sabe faz ao vivo, sem ensaio. Vamos lá. Vamos lá, sem ensaio. Então, como é uma peça teatral, você tem a rubrica aí, olha. A rubrica é o mesmo local, né, que é o balcão, Jardim de Capuleto. Entra Romeu, isso aí é a rubrica. E o Romeu fala. Tá? E aí embaixo temos, ó, Julieta aparece na janela. Isso é rubrica também. Nós vamos ignorar as rubricas ao longo da leitura, tá bom, gente? Então vamos lá. Sorri das cicatrizes, quem ferida nunca sofreu no corpo. Mas, silêncio. Que luz se escoa agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Deixa, pois, de servi-la. Ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica de vestal, verde e doente. Joga-a fora. Eis, minha dama. Oh, sim, é o meu amor. Se ela soubesse disso, ela fala, contudo não diz nada, que importa? Com o olhar está falando. Vou responder-lhe, não, sou muito ousado. Não se dirige a mim, duas estrelas do céu, as mais formosas, tendo tido qualquer ocupação aos olhos dela, pediram que brilhassem nas esferas até que elas voltassem. Que se dera se ficassem lá no alto os olhos dela, e na sua cabeça os dois luzeiros. Suas faces nitentes deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz das candeias, e seus olhos tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros despertos cantariam. Vede como ela apoia o rosto à mão. Ah, se eu fosse uma luva dessa mão, para poder tocar naquela face. Ai de mim. Ó, falou. Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite, sobre a minha fronte, como emissário alado das alturas, ser poderia para os olhos brancos e revirados dos mortais atônitos, que, para vê-lo, se reviram, quando montado passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno. Romeu, Romeu. Ah, por que és tu, Romeu? Renega o pai, despoja-te do teu nome. Ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, porque um Capuleto deixarei de ser logo. Continua ouvindo-a mais um pouco? Ou lhe respondo? Meu inimigo é apenas o teu nome. Continuaria sendo o que és, se acaso Montecchio tu não fosses. É que Montecchio não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. Se outro nome, que há num simples nome. O que chamamos rosa sob
uma outra designação, teria igual perfume. Assim, Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservara aí tão preciosa perfeição que dele é sem esse título. Romeu, risca o teu nome e em troca dele, que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. Sim, aceito tua palavra. Dá-me o nome apenas de amor, que ficarei rebatizado. De agora em diante não serei Romeu. Suas faces nintentes deixariam corridas as estrelas, como o dia que faz com a luz das candeias, e seus olhos tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros despertos cantariam. Vede como ela apoia o rosto à mão, meu nome, cara santa, me é odioso. Por ser teu inimigo, se o tivesse diante de mim escrito, rasgaria. Minhas orelhas ainda não beberam 100 palavras sequer de tua boca, mas reconheço o tom. Não és Romeu, um dos Montecchios? Não, bela menina, nenhum nem outro. Se isso te desgosta. Dize-me como entrastes e por que vieste? Muito alto é o muro do jardim, difícil de escalar, sendo o ponto a própria morte. Se quem és atendermos, caso fostes encontrados por um dos meus parentes. Do amor, as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter o amor, do amor o curso. Tentando o amor tudo o que o amor realiza. Teus parentes, assim, não poderiam desviar-me do propósito. Então, gente, volta para mim, por favor. Professora Tayana, excelente atriz. Parabéns, é Professor isso aí. Mauro, excelente ator. Romeu, Romeu. Não, mas é muito gostoso, né? Bacana, Shakespeare é espetacular. Então, gente, olha só, na tela, por favor. No texto teatral, além das falas, há também as rubricas, que orientam o modo de agir das personagens. Elas podem ser de interpretação e de movimento. Então, você vai retirar do texto agora, que está com o caderno do aluno, na página 30, retire do texto um exemplo de cada rubrica. Uma rubrica de interpretação, que indica, olha, faça isso, faça aquilo, e uma rubrica de movimento, ó, entra aqui, foi ali, sai dali, ou seja, 2 exemplos de rubricas, 1 minuto e já voltamos. Eu vou aproveitar para dar um recadinho aqui. Se vocês quiserem conversar com a gente, até os alunos que às vezes não têm mais acesso pelo chat, pode mandar lá para o nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP_EM. Língua Portuguesa CMSP_EM. Você fala direto com a gente lá. Isso viu? é importante porque tem outra coisa, né? Esse é o Instagram que nós damos aula para o ensino médio, né? Então, esse foi o Instagram que nós montamos para poder conversar com os alunos do ensino médio. E vocês, alunos do 9º ano, bom, ano que vem estarão no ensino médio. Então, já se adapta com a gente. Olha, Língua Portuguesa, CMSP_EM, adiciona lá. Você vai ver o que a gente está discutindo ao longo das aulas de Língua Portuguesa da primeira série e conversa com a gente. Alguma dúvida, alguma crítica? Nossa, professor, você interpreta mal para burro. Ô, professor, legal, gostei da interpretação. Então, gente, vamos lá. Um exemplo de rubrica de ação e uma interpretação de movimento. Então, professora...
Vamos lá, a aluna Sabrina, ela fala Julieta aparece na janela e alguns professores falaram que essa parte é movimento. A aluna Jennifer também fala sobre a Julieta aparece na janela e acho que fica por aqui, deixa eu ver se eu acho mais alguma. Ah, a aluna Nicole, vede como ela apoia o rosto à mão. Nicole. Essa vez como ela posta a mão, que é de interpretação, né? Interpretação. Então, olha só, na tela tem dois exemplos bem legais que eu retirei do texto. De movimento eu coloquei, eu tirei um exemplo, Julieta aparece na janela, uma de movimento, né? Que é uma ação que ela, e de interpretação, a parte. Que seria essa parte? Volta para mim, por favor. A parte é assim, você está interpretando aqui, falando aqui, aí você do nada vai assim, olha, ó. Então aconteceu tal coisa. Ou seja, você dá uma indicação pro ator, ou seja, triste, alegre, à parte. Então é isto. O aluno Gabriel acertou aqui. De movimento e interpretação. Então, vamos lá. Agora vamos para as figuras de linguagem. Por que vamos para a figura de linguagem? Porque esse texto ele é permeado delas. Então é bacana, porque não é porque é um texto teatral que ele não é literário. Até por ser Shakespeare, né? Texto teatral também é literatura. E é importante saber que o texto literário ele é repleto de figuras de linguagem, ele é uma linguagem conotativa, ele direciona outros caminhos. Então, quando o debate sobre a rosa, por exemplo, né? É importantíssimo, se uma rosa, deixar de ser rosa, isso é literatura pura, é maravilhoso, espetacular. Tão literatura que virou senso comum, espetacular. Então, vamos fazer assim, há algumas perguntinhas que a gente vai fazer, algumas a gente responde junto com vocês, outras a gente abre para os alunos participarem, eles participam os professores participarem. Bastante. Que ótimo, eu adoro o nono ano, saudade deles. Matando a saudade não, que a gente volta ainda mais. Olha só. Gente, respondam na tela, por favor. Um minutinho, eu sei que é pouco tempo, mas o que vier à mente de vocês, os alunos participando também com os professores, o que é metáfora? Um minuto e já voltamos. Oi, gente, eu estou reconhecendo aqui alguns professores. Se eu não me engano, é o Pablo que sempre acompanha as nossas aulas. Ele manda a resposta do aluno Guilherme, que fala comparação implícita. A Prolisandra, me perdoe se eu falei errado, Prolisandra, acho que é isso mesmo. A aluna Luana, ela fala metáforas é a redução da comparação. Ela é uma rosa. Olha, eu ia usar esse exemplo mesmo, porque Olha, quando ele fala assim, olha, Luna, se eu falo assim, ela é Luana. como uma rosa, eu uso uma comparação. Ela é uma rosa, é a metáfora. Então, o que acontece? A comparação está aqui, uma coisa aqui, outra aqui. Quando eu falo a metáfora, eu coloco junto. Se eu falar assim, olha, você é como uma joia para mim, eu estou comparando. É menos forte do que eu disser, você é uma joia para mim. É uma metáfora. Então, o que é uma metáfora? É uma comparação implícita e jogada, assim, olha, porque está dentro. É quando você pega os elementos e conecta eles. Ou seja, é uma comparação, claro, sem o como, mas é algo muito mais forte. É você dizer, é uma rosa. A aluna Nicole pergunta, é o mesmo sentido da comparação? A comparação não. A comparação você tem os paralelos. Não? Por exemplo, esta cor é igual àquela. É uma comparação. O alto é igual ao baixo. Sei lá, o meu verso é como sangue. Estou comparando. Agora, meu verso é sangue. Nossa, que forte. Que isso é metáfora. Ou seja, na comparação, vou dizer que temos elementos separados. Na metáfora, caminham juntos. Uma coisa é a outra. É a outra. Tá? Então, isso é a metáfora. A próxima pergunta, falaremos juntos, porque tem que dar tempo, tem bastante coisa hoje ainda. Então, olha só, o que é comparação? Comparação, volta para mim. É isso, falei, né? Comparação é quando você tem os elementos separados, né? E você não os mistura, você compara. Por exemplo, olha, o sal
ele é igual ao açúcar em sua cor. É como o açúcar em sua cor. Eu estou comparando os dois. Agora, se eu coloco numa mesma jogada, eu estou pensando, nossa, o sal é o açúcar, sei lá, com raiva. O sal é o açúcar com raiva. Ou seja, estou usando uma metáfora, estou usando literatura. Mas assim, mas professor, é possível? Na literatura, é a trapaça da linguagem. Na literatura a gente pode fazer essas coisas. Claro que um professor de ciências, né, fala, professor, que absurdo. Na literatura dá, é uma comparação, é uma metáfora. Na comparação, elementos separados. Na metáfora, caminham juntos. Certo? Eles falam da questão de usar, é que está com delay aqui, usar termos comparativos. Tem um termo comparativo como qual, tal, qual. Isso é a resposta do professor, né? A resposta da Carla. Agora, prosopopeia, na tela. O que é prosopopeia? Prosopopeia é personificação. Prosopopeia é assim, é quando você tem um ser inanimado ou um animal de estimação, um bicho, um animal com características humanas. Por exemplo, o rato, o Mickey da Disney, ele é um rato, mas com características humanas. Usa calça, usa um fraque, né? Ou seja, quando você tem um ser inanimado, um ser que não é um ser humano, tendo características humanas, você tem uma prosopopeia. Anota aí, ó, na tela, por favor. Prosopopeia, anota. Seres inanimados, seres que não são humanos, com características humanas. Isso é prosopopeia, também chamado de personificação. Personificação. Anotado? E mais uma. Gradação. O que é gradação? Deixa eu só falar aqui da Ana Maria, a Antônia, ela fala que dá vida a seres inanimados. É isso, está falando da prosopopeia. Prosopopeia. Gradação é quando você tem uma sequência de ações que elas vão ou subindo ou descendo. Por exemplo, Mauro sentiu-se bem. Sentiu-se maravilhosamente bem, espetacularmente bem, sentiu-se o máximo. Opa, é uma gradação. Olha o oposto. Mauro sentiu-se mal, péssimo, horrível, ou seja... Muito mal, acabado. Muito mal. Calma, né, professora? Acabado. Está destruindo de vez. Gradação, por exemplo, é isso, ele foi a 10, 20, 100, 200 por hora. Gradação. Bateu. Travou a gradação. Gradação é isso. E a última de hoje, hipérbole. Que é hipérbole? Então, hipérbole é o exagero. Por exemplo, hipérbole não precisa explicar muito, não. Basta você lembrar da sua mãe falando com você, querido, o seu pai, né? Já falei 1 milhão de vezes. Isso é hipérbole, é o exagero. Mas às vezes ela até falou 1 milhão de vezes mesmo, né? Nossa, se você me deixar, eu morro. É hipérbole, é o exagero, né? Então, é isto. É hipérbole. Então, aí tem uma aqui da gradação. Claro, gradação, sentou, por favor. Deitou e adormeceu. Foi professor... Como? Sentou, deitou, adormeceu? Gradação. Petrolino. Olha só. Sentou, deitou, adormeceu. Uma gradação. Ou posso falar, levantou, sentou, acordou, sentou e saiu andando. O oposto também é gradação. Nossa, certo? tem a professora que fez aqui, ó. Chorei tantas lágrimas esse ano que enchi o mar. Hipérbole. Professora Hipérbole. Luciana. Nossa, exatamente. Hipérbole. Encheu o mar de lágrimas. Pô, professora, que é isso. A gradação, ó. Quem foi a aluna, gente? A aluna... Ai, meu Deus. Vinícius Chaves de Carvalho, da escola Eurípides. Não vou ler tudo, porque é muita coisa. Mas então, é o Vinícius Chaves. Gradação são ideias expostas, determinadas de forma crescente ou decrescente. Foi o que você falou, né, Mauro? Isso. Eu fui dando com exemplos, né, para ficar um pouquinho mais claro, mas é isso, crescente ou decrescente, certo? Então, olha, eu vi uma aula de mídias, não, 10, 20, 30, vi todas, gradação, né? Agora, eu vi 1 milhão de aulas do centro de mídias, aí é hipérbole. E, para vocês, uma atividade na tela. Qual a figura de linguagem de cada um dos trechos abaixo? A. Será a Julieta o sol daquele oriente? B. Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. C. Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite sobre a minha fronte, como o emissário alado das alturas ser poderia para os olhos brancos e revirados dos mortais atônitos. D. Que para vê-lo se reviram, quando montado passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno. Essa atividade está na página 30 e 31 do Caderno Aprender Sempre. Aqui, infelizmente, teremos só um minutinho. Vai deixar fazendo? Um minutinho só, um minutinho, e já voltamos. Já estão respondendo. Não, ano é rápido.
E vamos lá as respostas dos nossos alunos, né? Tem a resposta da aluna Tiffany, que respondeu muito rápido, é da escola Chico Arruda. Ela respondeu... Vamos conferir na tela, Vamos lá. se ela acertou, vamos ver, Tiffany. Será Julieta o sol daquele Oriente? A metáfora. Tá certo, na tela. Não será mão, nem pé, nem braço, rosto, nem parte alguma que pertence ao corpo? Gradação. Acertou também. Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite sobre a minha fronte, como emissário alado das alturas ser poderia para os olhos brancos e revirados dos mortais atônitos. Comparação. Ela acertou, Tiffany. Então a última, que para vê-lo se reviram quando montado passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno. Prosopopeia, da professora Vanessa. Parabéns. Parabéns, então. Rápido. Mas vários alunos responderam, viu, gente? Exato, parabéns a todos. Mundo. Mais uma pergunta que não vai dar tempo de eu passar para vocês responderem, mas respondam conosco então, enquanto caminhamos para o final da aula. Na tela. Do amor, as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter o amor, o curso, tentando o amor tudo o que o amor realiza. Bonito, né? O que essa impressão sobre o amor busca provocar no leitor? Olha só. Do amor, as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, tentando o amor tudo o que o amor realiza. Nossa, deixa eu comentar, enquanto os professores respondem, né, os alunos, né, através dos professores, olha, fala, o amor não consegue, não tem como travar a força do amor, é o que o Shakespeare traz isso, escrito em 1590 e alguns quebradinhos. Gente, é espetacular. Os professores estão participando? O pessoal está participando? A ideia de um amor intenso, grandioso, que ultrapassa o tempo. Para o amor nada é impossível. O pessoal está inspirado. O amor atravessa as barreiras. O amor é mais forte. A prova disso. O amor é isso. Os professores todos inspirados aqui. Ó. Exatamente. E última pergunta de hoje, para terminar a aula, no trecho. Em teus olhos há maior perigo do que em 20 punhais de teus parentes. A hipérbole foi utilizada para A. Expressar um exagero, pois os olhos não são perigosos. B. Atenuar a imagem dos olhos. Ou C. Atribuir um sentimento aos parentes. A resposta aí, letra A. Estão falando A, que já responderam. Exato, adoro esse pessoal. Expressar um exagero, a hipérbole serve para isso, né? Então, olha só, gente, o que fizemos hoje? Hoje lemos um trecho de uma peça teatral, Romeu e Julieta, e relembramos algumas figuras de linguagens, né? Metáfora, gradação, comparação, prosopopeia e hipérbole. Gente, eu sei que com relação às figuras de linguagem foi um pouquinho rápido, mas é um assunto que você vai voltar a estudar esse ano ainda comigo, nessa sequência de atividades, e o ensino médio inteiro. Então, pesquise, volte nas outras aulas e, olha, converse com o seu professor, porque é um assunto que a gente vai voltar a todo momento, porque falaremos de literatura. Não se esqueça de avaliar a nossa aula, tá o QR Code na tela e o link, diga o que você achou de nós dois aqui na aula do 9º ano. Um grande abraço para vocês. Professora Tayana. Obrigada, Mauro, professores, alunos. Muito bom estar com vocês hoje. Gente, nos sentimos muito bem acolhidos. Um grande abraço no coração de vocês todos. Estão me chamando até de Tati aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.